paz do Senhor. Amém. Estou contente com a possibilidade de congregar com os irmãos cada vez mais. Amém? Gratidão. Deus dito em Roma. O seu nome? Edson? Esse aqui não é Edson, tem que ser. O nome você não é Edson. Gratidão mesmo. Espero que não conhecido, nosso irmão, e volta de Deus. Abrindo as nossas Bíblias aí, Lucas capítulo 4, de 24 a 30. Como eu disse, eu estou lendo Bíblia com o povo dos 2 anos para cá. Não por ordem minha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como sou santo, sem juízo, eu estou obedecendo a Deus. Tá bem? Cadê o Mozinho? O Mozinho está lá atrás. É bom falar o Mozinho, né? Está pelo caminho, né? Ele é aqui comigo. Amém? Leãozinho, está vendo? Cadê meu Natália? Eu ia para ela, Lucas 4, de 24 a seguir. Amém? Lá, carinho. Esse negócio de carinho, quer saber o que é isso depois? Carinho. Lá na África, né? Essa é clara, isso aí. E o céu está ali. Fique esperto, não. Você é minha altinha, mas a Andressa me emprestar para você. Perceba. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Deus. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta e Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém? Amém. Deixa eu sentar. Meus irmãos, o epígrafe do texto bem em cima aqui. Jesus é expulso de Nazaré. Tristeza, né? Porque infelicidade desse povo, que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o que às vezes alguém pensou. Não, espera eu pregar primeiro. Você observe bem, no versículo 30, Jesus foi obrigado a passar pelo meio deles e fugir. Porque eles queriam maltratar ele. Eles expulsaram Jesus do meio deles. Eles expulsaram Jesus do meio deles. Aí Jesus disse assim: é o seguinte, existiam muitas viúvas no tempo de Elias, e a nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta, que é de Sidom, quer dizer, um povo estrangeiro, que não tinha nada a ver com a história dele. Vocês estão entendendo? E se nós parar para olhar, diz que havia muitos leprosos na época também, em Israel. E deixa bem claro, em Israel. E nenhum deles foi purificado. Mas sim um estrangeiro, que era Naamã. Eu não sei se analisa uma coisa. Aquele povo de Israel conhecia, sabia que era Deus. Eles tinham instrução sobre Deus. Está entendendo? Só que o problema. Cadê aquela menina que estava aqui? Depois eu preciso falar que aquela menina lá. Ela está aqui?
pequeno, eu não preciso falar com ela. Eu estou falando assim, porque às vezes as pessoas saem. Uma vez eu tive que voltar daqui de Médici, lá em Castanheira, por causa do moço. E eu falei, Deus, depois eu volto lá, onde eu li. Deus falou para mim, se você passar de Médici, eu morava em Paraná, você vai quebrar o seu pescoço e a sua perna. Ele arrumou para nós, arrumou o Francisco. O Francisco viu o que aconteceu lá. Deus me contou a vida do cara. Deus é tão bom. Se funciona, ele dá uma pisa naquele cara. E Deus fez uma promessa para ele. Não é que ele ganhou ele comigo, mesmo com isso, nem se tornou presidente da Câmara lá. E Deus mandou só ir falar com ele. Estava dando livramento para ele. Bom? Ele é muito sério até hoje. Quando ele ia sair na porta do Congresso, estava pregando, com uma vala 32, ele dando bem no dedo dele. E depois ele já estava debaixo da sentença, né? Aí Deus livrou ele, está vivo lá até hoje. Se eu lembrasse, eu poderia falar para Andressa, que está aqui, se tornou presidente da Câmara de Deputados. Então, já era para vereador. Eu tenho um negócio para falar para vocês, depois eu vou falar. Amém? Eu sou um pregador, sou um avisador. Sou um avisador, eu chegar e vou embora. Eu já aviso com amor, não está certo, a intenção minha é boa. A intenção não é boa. Na verdade é essa. Aleluia. Então observe bem, o que Jesus queria definir aqui? Muitos leprosos. Mas Naamã, no capítulo 5 do 2 Reis, quando ele ouviu aquela jovem que trabalhava na casa dele, que tinha sido levada prisioneira, quando ela falou, existia um profeta em Israel, que se ele fosse lá, ela tinha certeza que ele seria purificado. O problema dela era resolvido. E ela não falou nem com ele, falou com a senhora dela, que era a esposa dele. Ela foi e falou para ele. O homem quereu tanto que ele arrumou uma coletiva, uma série de gente do liderado dele, e foi com ele. Só que ele chegou no lugar errado, né? Ele foi lá no rei, por causa da hierarquia, por causa daquela questão de ordem, né? Acho que a pessoa, assim, ele era um general, eu sei que o exército, eu sei como é que é as ordens militares, como que é. E ele foi lá no rei, porque ele pensava que seria assim, mas a questão era espiritual. Então, chegou lá, o rei pegou a carta, e o outro semana saiu. Estou ocasião contra mim. Rasgou as vestes, porque eu não sabia mexer no dedo, né? Aí, mandou lá para Eliseu resolver. Observe, Eliseu provou a fé do homem. Porque às vezes ele esperava que Eliseu ia sair lá e colocar as mãos. Não é isso? Está escrito lá. As mãos sobre ele, da ordem da lepra, desaparecer, não. O mesmo mensageiro que falou que ele estava lá para isso, Eliseu disse: volta lá e fala para ele, lá no Jordão. As águas do Jordão é sujas. O Jordão é estreito. As águas do Jordão é veloz. Vai lá e mergulha 7 vezes. Por que não seria 6? Eles eram meio incrédulos, mas na hora que é bonito andar com gente que crê, né? Eu não queria mergulhar, não, disse que não era para limpar paus, os melhores rios de Israel. Por que ele tem me mandar aqui nesse lugar? Quer dizer, nessa água suja, essa água veloz, é uma água que não tem nem tanta aparência. Aí mergulhou a 6ª vez, os auxiliares dele falaram: rapaz, é o seguinte, se o profeta mandou você fazer, faz, porque vai dar certo. Tinha fé, não tinha? É bom não ter companheiro assim, né? Glória a Deus. O senhor está me deixando na hora, não tem companheiro desse jeito. Você vai fazer alguma coisa, ele entra debaixo da mão e ergue a mão junto. Desse jeito. Aí funciona. Amém? Ele falou: vou fazer. Na 7ª vez ele levantou, purificado. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Eles expulsaram ele dali, essa coisa toda. Ele deixou uma mensagem muito grande aqui, muito poderosa. Se você está dizendo para eles, se vocês não querem, outros querem. Como o povo de Israel não quis, tinha alguém para substituir. Você lembra que Jesus falou? Veio para os que eram seus, não é isso? Vamos capítulo 1. Mas os seus rejeitaram. Parece que capítulo 1 de João, versículo 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Amém? Então, eu quero apresentar para vocês aqui a infelicidade desse povo. Esteve no meio deles, tiveram a oportunidade de ver face a face a solução do mundo, a solução dos problemas deles eterna.
Só que eles não entenderam. Sempre houve essa questão da religião, né? Não vou entrar em detalhe com essa linhagem de raciocínio que Deus me deu para vocês aqui. E observe bem aqui que Jesus não deixa por medo, sabiamente, ele explica tudo para nós. Agora eu faço uma pergunta: Jesus pode ter liberdade na sua casa? Jesus é bem recebido na sua casa? Glória a Deus. Ah, é, né? Ah, então segura no banco. Porque tem um detalhe. Você lembra de Marta e Maria? Jesus chegou e entrou na aldeia, né? Na casa dela, não foi? Maria chegou e fez o que é devido e preciso para ele como mestre. Jogou os seus pés dele e eu escutava. Preste bem atenção. E Marta não tinha tempo para Jesus, não. Sabe por quê? Porque não era o momento dela estar fazendo o que ela estava fazendo. Aquele momento era o momento de Eclesiastes 3. Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para tudo. E aquele tempo ali é um tempo muito precioso, de muita qualidade, dentro da casa dela. Estava o mestre. E era um tempo que Jesus estava com uma mensagem, pelo que vejo ali, muito especial para eles. E Marta começou a cozinhar, ainda chegou lá para cá, e tem uns que vêm. Tem uns que não querem, quer atrapalhar os outros. O que Marta fez? Chegou ali, querendo achar Deus assim, Jesus vai me aplaudir, ó. Assaltando para Jesus. Se fosse Pereira, nossa, Jesus está me aplaudindo. Ô Senhor, o Senhor não importa que minha irmã me deixou servir só? Quer dizer, eu estou servindo sozinha, estou trabalhando sozinha. Manda ela me ajudar. Jesus olhou para ela. Marta, você está muito ansiosa. Ele foi de casa com tantas coisas. Uma só necessária. Observe. Uma só necessária agora. O que ele estava dizendo para ela? Eu não estou preocupado com o que você está fazendo, com a sua cozinha, eu estou preocupado com o alimento que você vai fazer. Esse não é o momento dessas coisas. O necessário agora é só um, é você vir aprender. Sabe o que ele estava dizendo? Que um dia ele ia precisar daquilo ali. Como Maria precisou, capítulo 11 de João, a Bíblia mostra isso aí. Ela não perdeu de ter moral com Jesus. Então, ainda hoje tem gente assim. Espero que aqui, se tem alguém muito hoje, ele se aceita Jesus de bom grado na casa dele, mas o tempo dele com Jesus não existe. E ainda põe desculpa ainda. Me segura, irmão, vou pregar a Bíblia para vocês. Me desculpa, não vou cortar a volta do tempo. E tem uma coisa, ainda quer atrapalhar os outros. A Marta tinha suas qualidades, mas aquele não é o tempo das qualidades dela, não. Aquele é o tempo da qualidade máxima de Jesus, dela precisar e receber. Aquele tempo ali era para Jesus. Amém, irmão? Amém. Eu te pergunto, onde é que está a sua mente agora? Está aqui na mensagem de Deus ou está lá no calcanhar de Judas? Aleluia! Glória a Deus. Glória! Gente, agora é perigoso. É muito perigoso. Recebe Jesus em casa, mas não credibiliza os ensinamentos dele. Não tem tempo para ele. Cuidado. Glória a Deus. E se o Lázaro morrer e a Maria que teve tempo para Jesus não tiver no local, Lázaro se lasca. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Senão eu vou tentar falar mais simples possível. Você evangeliza. Quantos de vocês aqui que tinham tempo para Deus específico que hoje não tem mais? Não precisa levantar a mão, não. Responda com a sua consciência para Deus. Meu Deus. Eu prego a Bíblia, a palavra de Deus. O confronto aqui é a palavra de Deus que nos confronta. Não é o homem, eu sou igual a vocês, ser humano. Sou mortal igual a vocês. Mas a verdade é essa. Desculpa que eu não vou mexer na sua emoção, eu quero mexer no seu espírito. Desculpa que a espada do espírito não atinge a emoção. A emoção, ela é como é que eu posso dizer assim? Ela se manifesta como consequência da alegria no coração pela espada do espírito, né? Efésios 6:17. A espada do espírito é a palavra, ele trabalha no coração, diretamente com o nosso espírito, é essa a palavra correta, né? As emoções manifestam, é óbvio, para cada ação é uma reação. Irmão, aqui dentro tem pessoa que fez propósito com Deus, de ter um tempo com Deus, e parece que conversou, foi comigo, sei lá, qualquer um da rua. A coisa é séria. A coisa é séria. Ei, há momento que o nosso socorro vem somente de Jesus. Amém? Amém.
Agora eu vou falar uns negócios aqui, ninguém é obrigado a crer, mas eu tenho que falar. Eu vi algumas coisas que sempre vejo, porque o meu trabalho é esse. Eu tive um arrebatamento da noite inteira, quase a noite inteira, pastor. Eu vi muita coisa, eu vi o pastor Nelson, muito sobreiro nosso. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. Se não é para voltar do lado, o que me chamou a atenção é que o diabo está aprisionando. Ele vai conseguir um jeito de aprisionar jovens, adolescentes e pré-adolescentes. Mais do que nunca. Eu não vou contar um detalhe no arrebatamento que eu tive. E outra coisa, isso é proveniente da rede social, a mídia, esse tipo de coisa aí. Porque o que eu vi, quem dominava com tanta propriedade, algo enganoso, dominava mesmo. Era jovem, adolescente e pré-adolescente. Aquilo que para nós era tão difícil, para eles era uma brincadeira. Só que eles brincavam com cobra, não sabiam. Eles brincavam com tanta coisa horrível e não sabiam. Era uma imagem, mas por trás daquelas imagens tinham vida. No mesmo instante que eram as imagens tipo de massa, tem aquele negócio de Berlândia lá, tem um negócio assim. No mesmo instante que parecia ser uma imagem feita de massa, ela já tinha vida. Ela já tinha vida. Eles controlavam aquilo ali, daqui de um vento. Jovens e adolescentes. A partir desse nível, já orava por jovens e adolescentes. Eu acrescentei todos os dias dando propósito, apresentando isso a Deus. O diabo soltou um vômito na terra aí, sabe para quê? Para pressionar os jovens. Adolescentes e pré-adolescentes. Na maioria dos lugares que Deus me revela pessoas que não estão na terra, agora menos recente, em algum lugar aí, foi lá onde eu estava pregando. Eu nem tinha arrumado até o veneno para beber, e ela era crente. Mas no fundo ela estava lá dentro, no barracão do povo, né? Ela estava lá no canto da cerca. Nem cara queria vir mais, dentro do fundo. O diabo tinha enganado ela. Enganou ela e ela não conseguiu o objetivo que o diabo apresentou para ela. Agora o que ela fez? Tomar veneno. Ele ainda estava todo gravado, tinha capeta até no nariz. Todo se lascou também. Não dá prega ao diabo, não. Bom café mesmo, no nome de Jesus, é sangue de Jesus. Amém, irmão? Amém. Amém? Jovens, cuidado. Cuidado com o futuro de vocês. Eu vi um aviso que também isso aqui foi usado no Buriti. No outro dia, quartos da visão que eu tive, eu falei do pastor Eli Batista, ele está aqui, ó. Era ele que estava dirigindo lá. Pessoas que estavam na visão, estavam bem na frente da cruzada que eu peguei lá. Eu apresentei para ele, infelizmente, depois eles viram o resultado triste. Então, Deus me chamou para avisar as pessoas. Já avisei alguns. Quase uns 1000, velho, graças a Deus. Deu gratuito, não deu de boa. Amém? Então, observe bem essa realidade. Irmão, vou falar outra coisa para vocês aqui. Cadê os jovens aqui, solteiros? Jovens, adolescentes, levante a mão. Vamos tentar aqui. Vai lá. Cuidado. O diabo soltou um vômito aí na terra e coloca uma fantasia na mente dos jovens para agir com rebelião contra os pais. Não aceitar conselho de pai. Eu estou com 58 anos, dia 15 de junho eu falei 59. Escute o que eu estou dizendo para vocês, como imagina, vocês que estão mais novos. Vocês verão o que eu estou dizendo. Eu tenho convicção muito rara. O diabo vomitou na juventude, adolescente, e colocou neles uma revolta contra os pais. Tá? Revolta. O que eu encontro de jovem revoltado? Tem alguns que não vão levar porque faz demônio. Não aceita conselho dos pais, aí o diabo não é besta, sai revoltado, eu vou para tal lugar. Chega ele levando um membro de facção, uma coisa qualquer, e apresenta aquilo que a carne dele quer e que o diabo gosta, e engana ele. Quando depois ele está lascado lá na frente. Só que eu estou avisando aonde eu passo. Estou avisando pela mídia. Quem está vendo esse tanto de acidente estranho? Está vendo? Quem viu meu vídeo? Porque Deus mostrou, eu lancei um vídeo avisando as pessoas. Que é o ano de acidente de avião, eu vi avião caindo. Eu lancei um vídeo para o mundo afora, quer dizer, avião caindo, muito avião pequeno. Está numa live minha anterior aí, quando eu vi, acho que uns 6 meses ou mais que eu vi isso aí. Aí depois eu lancei um vídeo. Olha para as pessoas, vai orar a Deus, está mostrando para eles ali a situação. Procure saber em que tempo você já viu acidente com carro de polícia e ambulância quando estava dentro do nosso estado. Mas a visão não foi da nossa cidade, foi na terra, no Brasil, a principal. Procure você. Procura se houve um ano que teve mais queda de avião do que esse. Meu filho é jornalista. Ele falou tanto lá. Não tem explicação.
Bom, só que a ciência, o pessoal né, eles querem apresentar uma falha técnica, mas Deus mostrou o demônio aqui em cima, ó. Deus mostrou o demônio. Jogando avião para baixo e espírito de acidente nas pistas. Caso um acidente tão horrível que não tem nem explicação. Irmão, e você vai ficar com medo? Eu estou nem aí. Primeiro, se morrer vai para o céu, tá salvo? Tá, né? Outra coisa, nós temos uma proteção. O anjo do Senhor acampa ao redor dos protemiosos. Só falar um negócio aqui, vocês entendam, a minha intenção é boa. Deus não guarda de projeção, sou é radical nessa área. Tem coisa que vocês nunca viu pegando, só apresentei algum porque era, né? Apresentar milagre que acontece na live, eu não gosto disso não. Eu apresento a palavra, deixa Deus, né? Quem quiser escrever lá para acrescentar para os outros, acrescenta. Eu não tenho necessidade de estar mostrando milagre para se projetar, eu não. É demais, é demais. Meu celular está cheio, tá entendendo? Mas eu vou falar um negócio aqui para vocês. Esse moço aqui, ó. E por 2 vezes Deus me mostrou esse acidente com ele. Ele me mostrou quando, mostrou o carro, mostrou. Foi isso, não foi? Eu mandei chamar ele lá e falei com ele. A hora, tudo que da forma que aconteceu. O que é isso? Livramento. Então não precisa de ter medo de diabo. Tema a Deus. E Deus vai dar livramento. Você estava vendo aqui agora, a penúltima live era 15 livramentos de acidente, não é? Meu celular está cheio de agora em casa, eu mostrei para ele. O carro está de passo, roda para cima. Tudo amassado, perda total. Mas o cara mesmo escreveu lá embaixo. Olha o grande livramento que Deus me deu. Não tem cabimento? A mão de Deus me livra. Pode ficar tranquilo. O segredo é servir a Deus. O diabo está com a mão dele suja. E sabe onde é que ele está procurando? É no meio de nós. Para tirar as pessoas, tirar o crédito, a fome e sede da palavra de Deus, tirar de perto de Deus, porque saiu para longe de Deus, aproxima dele. E tudo que ele quer é destruir. Amém? Tudo que ele quer destruir. Ele nos odeia. O diabo não ama ninguém, ele odeia. Ele odeia nós. Se ele pudesse destruir todo mundo, é que ele é limitado por Deus. Mas eu volto a dizer, não precisa ter medo. Porque nós temos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 14 por ali, que os anjos são ministros enviados por Deus para servir a favor daquele que tem a Deus, que são salvos. Então nós temos guardião e temos ação direta de Deus e orientação do Espírito Santo aonde estiver. Amém? Amém. E outra coisa, aonde estiver, aonde estiver. Entendeu? Aonde estiver. Porque aonde estiver, Ele está junto. Vocês observam bem que quando Jesus falava da rejeição deles e apresentou a situação do povo de Israel naquela época, diz que toda a sinagoga, Naná do céu, Naná fala que é filho de bebê, sabe? Rapaz, pelo amor de Deus, toda a sinagoga encheu de ira, irmão. Ô, pastor, você vê que Isaías, bem lá de Gênesis 2:15, começa a falar sobre Jesus, toda a Bíblia falando sobre Jesus, e os camaradas ligam, e agora quando Jesus chega, eles se enchem de ira contra Jesus. Vou falar para você uma coisa, está tendo muita gente com essa infelicidade de ter o privilégio de servir Jesus e às vezes ficar frustrado e se revoltar contra Jesus. Eu vou dar um conselho para vocês. Não tem esses cochichos gospel aí? Tem? Não assiste isso não. Não assiste isso não. Não vai não. Isso aí vai levar muita gente para o inferno. Aqui dentro não tem nem um super-homem, nem uma super-mulher. Pode ter herói e heroína da fé. E quando se diz de herói e heroína da fé, os mais, as pessoas que foram mais avisadas por Deus nessa área, como Abraão, Elias, tiveram crise de fé, não foi? Então, quando você vê falar do problema de alguém, parte na oração, porque o diabo está colocando uma dispersão no meio do povo. E agora eu volto a concluir a palavra que eu dei início agora. O diabo colocou uma rebelião no coração de jovens, adolescentes, todos os pais. Quem já viu que a Bíblia diz lá em 1 Samuel, a rebelião é como que o pecado dele? Você sabe o que é isso? Quem de vocês aqui, antes de ser crente, já foi na feitiçaria ou sabe alguma coisa sobre isso? Ninguém sabe, não? Ninguém, eu vou falar para vocês. Deus habita no meio dos louvores, não é? O nosso Deus, no meio dos louvores. A Bíblia diz que Lúcifer, ele que agora é Satanás, dragão, antiga serpente, diabo, né? Está escrito lá em Apocalipse 12, 9 e 10. Ele quer ser igual
igual a Deus. Isaías 14 e Ezequiel 28, de 12 a seguir, ambos os textos. Ele, querendo ser semelhante a Deus, não é? Então observe bem, para quem não sabe. Nos centros espíritas, aqui nós louvamos a Deus com hino, né? Lá eles dizem que cantam ponto. Aí é uma ação que provoca a reação do diabo. É uma ação que atrai demônio. A rebelião é uma ação que atrai demônio. Vamos ver se é assim, não é? A Bíblia diz no capítulo 16, versículo de número 14, de 1 Samuel, que o Espírito de Deus afugentou-se de Saul e atormentava ele um espírito de tribulação. Ei, para quem Samuel falou, me parece que é 15, 23 de 1 Samuel, para quem ele falou que a rebelião é como que o feitiçaria, não é? Ele falou, vai para Saul. A ação de Saul atraiu o demônio. Ao ponto de, no final, um homem que era rei de Israel, capítulo 28 de 1 Samuel, ele teve que ir a uma pitonisa, ou uma feiticeira, consultar ela. Por quê? A direção que ele teve por causa que ele estava cheio de demônio. Ele não podia mais consultar Deus, porque ele estava desligado de Deus. Por causa dele. Jovens, por favor, vocês estão me entendendo? Cadê os jovens? Vocês estão me entendendo? Eu estou bem intencionado, querido. Eu estou bem intencionado. Bota certo. Vocês verão o que eu estou falando. Vocês verão o que eu estou falando. Glória. Quem é pai aqui que tem filhos jovens, adolescentes, netos, vou levantar minha mão, vai contar neto. Ore mais por eles, abençoe eles. Se puder pôr a mão na cabeça dele, a Bíblia fala sobre isso, abençoe eles. Porque o diabo trabalha na mente com fantasia. Se vocês permitirem, quiser, já falou alto, eu não quero oferta, sou muito conheço. Eu vejo que damos tudo sobre o que é. O povo fala batalha espiritual, nós fala guerra, né? Eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui, ó. Dentro da Bíblia e na ciência também. Onde está essas guerras? Tanta gente que quer servir a Deus não pode. Por que, Pereira? É porque eu tenho mais de 30 anos. E eu prego e eu não faço outra coisa. Meu negócio é buscar Deus, buscar conhecimento. Por isso que você vê o que está na Bíblia. Tudo que eu citei aqui, eu posso contar dele. Sabe por quê? É porque eu não sou igual aos outros que trabalham. O irmão tem que trabalhar com outra coisa. Agora Deus me chamou diferente. Eu sou evangelista. É assim que Ele me chamou. Amém? Amém. Então observe bem. Quem nos livrará dessa situação? Levanta a mão e diga Jesus. Agora diga por meio do Espírito Santo e a sua palavra. Quem de vocês ainda tem a comunhão que tinha no princípio com o Espírito de Deus? Glória a Deus. Glória. Glória. Quem de vocês ainda ouve a voz do Espírito Santo? Quem de vocês ainda pode dizer, eis-me aqui, que é muito tempo para o Espírito Santo? Irmão, eu não consigo ficar de joelho, estou mandando ninguém ajoelhar. Fique sentado, deita no lugar lá. O salmista fazia vigília a noite inteira deitado, na cama dele. Não podia estar em pé deitado, fazia vigília deitado. Irmão, mas eu estou doendo, mas desculpe, eu posso pregar isso aqui. Eu posso pregar isso aqui, porque eu passei o muito tempo que eu não podia ficar 1 minuto de joelho, mas estou nesse aqui, ó. Não podia ficar nem 1 minuto aqui. O que Deus mostrou foi câncer na coluna, até que Deus me curou. Está entendendo? Mas eu orava todas as manhãs, minhas horas de oração. Rolava no chão, montava, o outro estourava na parede. Sabe por quê? Porque eu dependo de Deus. Ah, vai dar um problema em mim, só se der você tem, não dou não, 10. O médico ficou doido da cabeça com a minha parte cardíaca agora. Ele disse, como é que é esse negócio aí, doutor? Ele falou assim, você está 150% pronto. Aí fez um tal de eco, fez um tal de coloca um negócio aqui no coração, corre numa esteira lá. Quando eu mudou de cor esse cara está doido que teria que esse dia eu correr aqui. Não dou embora lá fora nessa área, mais embora. Então que eu vou dar embora. O doutor agora que veio, ó, de boa, né? Aleluia! Amém, irmão? Amém. Glória! Olha o seu irmão, ele dê sorriso para ele. Vai. Dá um sorriso pro seu irmão, por favor. Que tem crente que parece que está mais travado do que inchado e enferrujado. Vai ter que lixar no cascaio para tirar o ferrugem. Aleluia! Jesus sabe trabalhar, irmão. Sabe trabalhar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tá bom, Jesus. Ô menina de preto, olha para mim. Você ama Jesus? Talvez você não viu, você estava sentado aqui, vai? É um negócio de Deus comigo, quando eu começo a olhar muito a pessoa, eu pergunto ele o que é.
Eu vi uma sombra acompanhando a sua cabeça do lado esquerdo. Estava do lado esquerdo, do lado esquerdo. Está para cá e do lado esquerdo. Ela, uma sombra de uma, isso aqui também pelo Espírito. Uma sombra com uma nuvem daquela visível pelo olho humano. Escura. E normalmente, menino, tem uns 6 meses para cá, frieza diferente. Nós estamos propícios a isso. Estamos falando de frieza espiritual. Entendeu? Mas frieza espiritual. Eu estou tratando de guerra no seu coração e na sua mente. O meu Deus, que é o seu Deus, também, ele tem um propósito para você. Só que o diabo tem outro. Mas deixa eu ir para lá. Como é que é o seu nome? Esther. Esther? Quem que você... Esther, é tão bom a gente conseguir depender de Deus e vencer algumas guerras. Todas as vezes que a gente sai do outro lado, Deus está disposto a capacitar nós. Todas as vezes que a gente sai do outro lado, a gente acaba algo mais profundo de Deus que na terra não existe. Vem direto do céu. E beneficia nós e você. Minha filha, Deus te marcou desde dentro para uma obra especial. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nessa faixa etária de idade, o inimigo persegue muito. Você viu o que o inimigo fez com José? Tudo que Deus me passar aqui, eu vou falar para você. Não dá tempo de pregar mais, eu vou embora. Você já leu a história de José? Você entendeu por que o diabo investiu nele? Você viu ao final? É por causa que Deus tinha ele como um instrumento para socorrer o mundo da época. E o diabo deixou com ele logo naquilo que o ser humano gosta. Do ponto fraco do ser humano. Eu acho que hoje estava falando desse menino, conversando com ele, o hormônio é mais forte do que o diabo. Porque, o hormônio é mais forte do que o diabo. Jesus mandou resistir o diabo, não é? Filho na fé, resistir sem resistir, tá? Resistir. Mas ele disse, fuja da aparência do José fugiu. José fugiu. Agora eu te pergunto, se José não fugisse, o que seria da família dele? O que seria do povo naquela época? Porque ele era um instrumento de Deus, marcado por Deus. Ele sofreu. Então tem hora, minha filha, que você vai querer uma coisa que você não pode ter. Porque se você tivesse sofrido desgraça na sua vida. Eu estou falando isso aqui com a visão do que eu tenho e com experiência. Com experiência. Meu filho, depois que ele se relou tudo, se lascou tudo, agora ele entendeu que os pais realmente estavam certos nos conselhos. Vai entender? E agora a coisa pegou. Tudo que ele tinha era um filho, tem um filho agora. E lindo, bonito. Mas até então eu não consegui. Não tinha conseguido. E parece que a gente é chato, não é? Mas acontece que de está chicoteando ele, não. Sempre aconselhava. Mas bem que merecia descer a rica, né? Viu? Então, tem hora que o líder de jovem, adolescente, sei lá, criança, tem hora que até o líder que pega pesado com vocês. Não é que ele está revoltado, com raiva de vocês. Ele está prevenindo o futuro. Deus pode estar 100% na vida deles ajudando vocês. No futuro. Na minha família, vizinhos, pessoas conhecidas. Tem tantos jovens que foram mortos tanto tempo, assassinados, acidente, avisado. E teve um que Deus mandou para cá até data para eles. Já era. Deus me mandou aqui, e hoje era o dia, para dizer para você, luta contra a sua vontade e a sua carne. Porque Deus tem um negócio com você na terra. E você não é melhor que eu. Ele lixou meu nariz, lixou de 8 a 10 anos sofrendo, só tinha nariz e boca, você lembra, né? Tinha maior vontade de ser gordinho e careca. Sério, tanto que não. Mas não engordava nem. Você pode falar que eu não sou tão robusto, mas engordei uns 28 quilos. Depois que Jesus me curou. Mas que ele me colheu no lugar e colocou. Bacana mesmo. Você não é melhor que eu? Vou falar uma coisa para você. Se Deus usa profeta na terra,
Ou você luta contra a sua carne, Deus vai te pegar pelos cabelos, vai te colocar você no prumo. Porque Deus não vai abrir mão de você para a obra que Ele tem em você, não. Glória a Deus. Aleluia. Deus deixa eu pregar. Glória a Deus. Eu queria que você não murmurasse de mim, e duvidasse de mim, se você não sabia se Deus usa na terra ou não. Se Deus me usa ou não. Eu te amo em Cristo Jesus, como amo a minha neta. Aleluia. Eu amo os meus netos, meus filhos. Eu estou falando para você como se fosse uma filha. Deixa eu orar para você, Paulo. Levanta a igreja, com amor. Se alguém aqui murmurar dessa menina, vai sobrar para você. Não tem ninguém melhor do que ela aqui, não. Vem cá, deixa eu orar para você. Não tem ninguém melhor do que ela aqui. Todos nós aqui estão. Viu, Esther, né? Viu, Esther? Ó, não tem uma revelação mais profunda do que essa. A perseguição na sua carne, os ataques, é a maior revelação de poder e de graça. Você quer estudar medicina? Como é que é esse negócio aí? Ih, Jesus. É porque eu vi você com um negócio branco na cabeça, com o bebê. Pastor, eu vou reconciliar o seu faz tanto do seu fora da igreja. O céu está bem longe e perto, mas o inferno está mais perto. Amém. Eu quero morrer para lá não, viu? Aleluia. O inferno está bem perto, mas eu quero morrer para o inferno. Olha, meu irmão, o Senhor ama a Deus. Quer dizer em público, o Senhor ama a Deus. Fraqueza todos nós temos. Tem mais alguém que está parado, que quer reconciliar, nunca foi crente que aceita? Aproveita, vem cá na frente. Nós somos tempo. Tem mais alguém? Tem alguém que está paradinho? Faz assim para mim. Tem? Tem que quer? Estou parado, tive uma crise de fé. Volta aqui. Nós vamos ajudar você a caminhar com oração. Eu estou enfrentando uma guerra que eu não consigo. Vem cá, nós vamos te ajudar com oração. Vou orar por você e vou te ajudar. Se tem, venha. Venha, ajoelhe junto com o nosso irmão. Ele foi a chave que abriu a porta para outro. Venha. Tem algum adolescente ou jovem que está parado? Está decidindo também? Amém? Amém. Menino, deixa eu falar para você uma coisa. Me entenda, irmãos. Esses meninos aqui me conhecem até que criança. Eu quero contar a história desse porque me acaba de mim. Não pode falar que a cobra que foi lá mesmo. Não era cobra nada. Eu estou conversando com você como se eu estivesse conversando com eles. Você entrou aqui dentro, ó. Meu coração como uma néctar, tá? Você entrou aqui dentro como uma néctar. Pode dar certo. Se não fosse também, ele largar você para lá e pode. Não estou nem. Eu sou chato. Chato também é por força, amém? Tem mais alguém que está parado e quer uma. Ai, o céu. Aleluia. Estuda, seja fiel a Deus, luta contra a tua carne, porque Deus tem esse negócio para você, profissão de medicina, que eu via um negócio aqui, com uma roupa branca, com um negócio aqui. Os espíritos assim no bolso daquele trem, eu não entendo nada disso aí, nunca fiquei internado, nunca. O médico assustou quando eu falei para ele. Doutor, não sei nada disso, nunca me fico isso não. Falei, eu estou muito doido, estou melhor que um 18 anos aqui, doutor. A pessoa ri de mim, é desse jeito. Então, eu creio que Deus vai te abençoar, eu creio que nós temos, tá bem? Põe a mão no ombro dela aí. Mas ainda tem gente aqui dentro da igreja que está com a aliança quebrada por ele. Você quer ajuda de Deus, fica na frente, vou orar com você. Te dou só 10 segundos. Se você não quiser, não vai comigo, nem com Deus mais. Tem alguém com o coração cheio de amor que põe a mão no ombro do nosso irmão Darcy aqui e depois vai dar um abraço também, meu santo. Meu Deus, meu Deus. Ó, tem gente aqui dentro que você está andando, mas com medo de Jesus voltar. E você sabe que a sua situação com o Espírito Santo não está boa. Vem aqui na frente resolver essa questão agora. E Ele vai te capacitar como antes. Eu vou repetir, é o que Deus está me dando. Como antes, Ele quer te dar aquela força, aquela graça, aquela capacidade que você tinha dentro de você e perdeu. Estou falando do jeito que Deus mostrou. Eu tenho 10 segundos para você vir aqui. Se você não quiser, não.
Não é mais nem comigo, nem com Deus. Eu disse que Deus me falou, ele me falou. Deus, Senhor, o Senhor lembra a promessa que fizesse? Então eu estou colocando as minhas mãos sobre ela. E eu peço ao Senhor que a unção que o Senhor nos concedeu para mudar a história, para libertar a mente, venha sobre ela. Pai, tire que assume, menina, eu vejo você na sua profissão, mas ao mesmo tempo eu vejo você fazendo um trabalho num campo missionário também. Eu não estou dizendo que você vai ser enviado para um campo deserto. Eu vejo você fazendo um trabalho no meio de muita gente. Eu vejo pessoas adolescentes, eu vejo jovens, eu vejo pessoas de pele morena, cabelos pretos. É um trabalho que Deus quer te usar em uma área profissional também. E também falar da palavra. Deus envolve ela no sangue do Senhor Jesus. Cobre ela com seu manto sagrado, Espírito Santo, da vitória da tua filha. Senhor, gratidão pela restauração dos teus filhos com o céu. Espírito Santo, envolve eles na graça, da vitória. Faça-os prosperar, em nome de Jesus. Da saúde dos teus filhos, ó Pai. Amém. Meu filho, você estiver em guerra, eu sempre venho aqui na casa dele. Comunique com a sua língua. Eu estou disposto a ajudar. Eu ganho tempo em Levina, você 2, 3, 4 horas, sabe disso. Eu sou um evangelista, que se eu for olhar só para o lado de agenda, eu não falho um dia. Mas eu amo pessoas. Eu vi um negócio de Deus grande com você. Quando eu vejo, eu invisto. Só que tem um detalhe, que todos que investiram até hoje, passam um tempo perto da rede, depois some. Um dia que eu falei com a Regina, eu falei, pode dar bem na nossa cara, vai ter dia que você vai estar muito longe, vai querer conversar. Ela começava a chorar, não tinha que chorar. Onde é que ela está? Deus vai te usar, Deus está usando ela tremendamente lá. Então, Deus libera da missão que Ele me deu, com graça para você vencer. E nunca esqueça dessa palavra. Todo grande propósito de Deus é precedido de grandes vitórias, até na sua área profissional. Mas o segredo é perseverança e luta. E quando você estiver atravessando guerra, você só procura gente que vai te ajudar. Deus vai te direcionar quem as pessoas vão te ajudar. Me desculpa, porque dentro da igreja tem gente que, em vez de ajudar, não é de pé, tem gente que tem capeta. Eu não vou avisar ninguém, não. A verdade é essa. Você pode provar, pregador, prova aqui dentro, para quem quiser. Amém? Obrigado. O que você é? Você nasceu onde? Eu sou pernambucano. Eu estou vendo essa cara nordestina aí. Enviado Jesus. Aleluia. Deve ser o inferno. Vai ser o externo, né? Vai ser o cordeiro. Mas só, meu irmão. Um abração. Tá bom. Deixa eu continuar pregando, tem 25 minutos para me pregar. Não é que o líder limitou, não. É que eu quero parar mais cedo, porque mais netos ficou lá em casa, eu já estou com saudade dos meus netos. Não, gente, é os netos dele. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Às vezes vocês olham pregar, às vezes dá risada, brincar. Quantas vezes esses meninos sabem disso? Estou brincando, eles sabem que Deus me abre o céu. Ele trabalha com a gente aqui dentro. Então uma profeta aqui dentro, quando ela fala, Deus me mostrou, eu já me rendo e já sei que ela vem. Levanta a mão e fica assim. É claro. Lógico. Meu Deus. A mão te quer a sua. Glória a Deus. Levanta a sua e levante sua mão, adorando. O Espírito Santo está movendo aqui agora. Está sensibilizando corações nesse momento. Está com a paixão de Deus. Meu Deus, que coisa linda, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. A presença de Deus aqui é real, muito lindo. Deus muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo nome do Senhor. Oh, meu Deus. Glória, pode ir adorando. Aleluia. Deus aqui é muito forte. Glória a Deus. Igual vocês aqui, mas a presença de Deus está no meio de nós. Nós servimos a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Renan, José, Renan,
Eu vejo um vento soprando de lá para cá, dentro desse canto. É um vento que vai levando folha seca, vai tirando terra que vinha nos olhos, vai estar dando, o ar está ficando limpo. Histórias serão mudadas, vidas serão transformadas. Vidas serão livres, que estão cativos serão livres pelo poder de Deus. Levante a mão, adora o céu para lá. Pode adorar, vale a pena. Glória! Glória a Deus! Eu não estou entendendo, o Espírito Santo está movendo mesmo. Ele está trabalhando. O que ele me disse é: vou sensibilizar o coração. É isso que ele me disse e está trabalhando aí. Eu estou trazendo renovo agora. Estou trazendo renovo. Seja renovado no poder do Espírito Santo. Seja renovado agora. A glória de Deus envolve esse ambiente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Liberar, volta a pregar de novo. Tem mensagem aqui para pregar até amanhã, mas eu só faço da forma que ele me orienta. Pode adorar. Ele continua me dizendo: eu estou renovando. Eu estou renovando. Irmão, você que tem medo de deixar Deus te usar, achando, fica avaliando sua causa, seu problema diante de Deus. Você não é Deus não, rapaz. Deixa Deus te dominar. Deixa a unção de Deus te fortalecer, te capacitar. Vai. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. A unção está multiplicando. Eu não estou entendendo. A glória está descendo. Você que era batizado no Espírito Santo e não fala mais língua, seja renovado agora. Você que não é batizado, mas tem sede de ser batizado, abre a sua boca, recebe o batismo agora, porque a glória da unção do batismo chegou. Um poder que envolve o nosso interior está presente. Glória, 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 glória ao nome do Senhor. Que vaca chanda na calabasurianda, que nega suricando levar. Irmãos, olha até o bonianta na súria, porque nós queremos ver de pouco tempo essas criançadas tudo batizadas com o Espírito Santo. Eu creio, nós devemos buscar mesmo a Deus e dar espaço para o Espírito de Deus. Glória, 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 glória. Eu te amo, Jesus. Tu és lindo, tu és lindo. Glória. Foi o que esse povo do primeiro texto lido perderam. Está entendendo? Leia Mateus 14, de 13 a seguir. Agora olha a diferença. Jesus esteve no meio deles, eles rejeitaram e confundiram por causa que Jesus revelou o coração deles. Com ira quiseram matar. Jesus passou pelo meio deles e foi embora. Olha só quem foi embora. Veja agora a diferença do povo. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali
num barco para um lugar deserto. Para aí, um lugar deserto. Esse lugar deserto, se ele estava num barco, é um lugar deserto de pessoas, né? Deserto de providência, né? De cidade, etc, etc, dessa forma. Lugar caótico, sem pessoas, sem recursos. Porque nós vamos ver para frente aí que revela sobre isso aí. Então, ele entrou num barco e foi para um lugar. Dê o próximo versículo. Isso. Apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. Espera aí. Ele foi para um lugar deserto, todo mundo ficou sabendo, seguiu-o. Quem tem carro aqui, moto, bicicleta, cavalo, montão, carrinho, quem tem? Não vou alisar vocês, não. Vocês viram o que é ser? Vou falar aí que é a sabedoria e até inteligente, não é? Tem hora que o camarada está com o carro encostado na varanda, ele vai dormir. Mas não vai não. Ele procura dormir até na marra. Não tem tempo para orar. E o Pereira não foi chamar para poder falar que você está bom se a coisa está ruim. Aleluia. Continua, Lê. E Jesus saindo viu uma grande multidão. Peraí, era uma grande, além de ser multidão, era uma grande, né? Então era uma multidão pequena, isso aí era o máximo. Uma grande multidão. Mas veja o que ele sentiu. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Para aí. Observa o texto. Uma grande multidão. Jesus saindo viu. Possuído. Sabe o que é possuído? É dominado totalmente. Por compaixão. O interior dele foi dominado por amor para aquele povo. Ao ver a necessidade deles. Meu Deus. Então, é bom estar onde Jesus está. É bom dar prioridade a Jesus. Porque, principalmente, a doença, irmão, é o seguinte: a gente foge, o camarada ataca, a gente foge, bandido ataca, a gente foge, não é assim? Tem uma dívida, você dá um jeito, vai lutando até conseguir pagar, Jesus dá um jeito aí. Mas a doença, se você entrar debaixo da cama, ela vai junto. Se você correr para o exterior, ela vai junto. É ou não é? Eu posso falar porque eu fui provado demais disso. Se você na banheira, ela vai junto. Correr para o mato, ela vai junto. Vocês estão entendendo isso aqui? Jesus falou: eles estão num lugar deserto. Está doente. Viu só o que é aquele povo do texto do primeiro livro, o que é que eles perderam? Olha quem que eles perderam. Olha quem e o que eles expulsaram do meio deles. Irmão, é bom ter Jesus. Continua. Agora, peraí um pouquinho. Você viu o que os discípulos fizeram? Deu uma olhada, está sem alimento, o que vamos fazer? Vamos orar. Orar é falar com Deus. Vamos falar com Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos falar com Jesus, ele resolve o problema. Por lá e falar com ele, agora prossegue. Continuar, inicial 15. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é misto que vão, dai-vos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão... Então, vocês viram o que o texto está mostrando aí? Quando eles falaram, eles disseram: nós não temos aqui o que? Comer, não é? Não é isso que ele falou? Lugar deserto, não temos aqui o que comer, não é isso? Jesus disse: não é isso aqui, vai, não é necessário. Você viu, né? Mas eles não disseram que não tem lugar para comprar, lugar deserto. Jesus, e aí, Jesus? O senhor está mandando eles dar comida para o discípulo, o povo, se o lugar deserto não tem. Quem entendeu? Eu estou dizendo que quando Jesus manda, ele responsabiliza, irmão. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos lá na frente. No mesmo capítulo 14,
Sequência do versículo 22 a seguir. Você se lembra da tempestade? Você já viu alguém andar? Tem esse taco de surf aí, surfar, né? Aquele negócio, aquela tábua no pé lá. Tem essas coisas aí. Mas alguém andar por cima das águas numa tempestade, sem ter barco, sem ter nada. Você já viu falar disso na história alguma vez? Eu vi a Bíblia dizendo que o mar se abriu, o Jordão se abriu, não é isso? Mas andar, presta bem atenção, andar por cima das águas. Foi só Jesus que não teve tempestade. E com Jesus, Pedro andou também. Quer dizer, é o impossível, né? É o impossível para qualquer ser humano. Agora, você observa bem. Eles estão com fome, no lugar deserto, não tem o que comer. Ele diz, dá comida para eles, Jesus. Dá comida para eles. Deus é Deus da providência. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Deus é Deus das causas impossíveis. Agora, o que a Bíblia diz acerca de Abraão? Abraão, quando recebeu a promessa, ele não atentou para o seu corpo já amortecido, que era de 100 anos, e Sara de 90, não é isso? Mas ele creu naquele que chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Quer dizer, ele creu naquele que tem poder para criar e fazer existir algo que não existe. Aí ele faz aparecer, na minha definição bem simples, do nada, haja e aparece. Então Jesus diz, não precisa mandar eles embora, dá de comer para eles. Ele diz aqui não tem nada, mas o que Jesus queria dizer vocês vieram no lugar certo, vieram a pessoa certa. Glória a Deus. Senhor, continue, vai. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes? Ele disse, trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentassem sobre a erva, tomou os 5 pães e os peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? É 5 homens guerreiros, eu vou entrar em detalhe, todos eles com espada, deixa eu falar. Mas além de mulher e criança. Normalmente, quando tem uma mulher, se era 5.000 homens, quase 5.000 homens, aí quase 10.000, não é? Agora tem criança, não tem? Ali tinha criança, tem pessoas que tem 4, 5 crianças, né? Então se aproximar em quase de 20.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Vocês viram que o pessoal do primeiro texto diz o que eles perderam? É tudo que nós precisamos aqui, não é? Na terra. Preste bem atenção. É tudo que nós precisamos aqui na terra. Vocês querem ver só um negócio? Algum de vocês já foi no Joniel? Comigo? Dizendo assim? Sua mãe acho que foi. Joniel dizendo assim. É onde é que tem uma casa no meio de pasto, uma casa grande. Esse homem é um homem que Deus marcou ele para abençoar ele. Então preste atenção, um negócio que eu vou falar para vocês. Esse homem, ele tinha lote, ele tinha um caminhão puxando leite, preste atenção, puxando leite. Só que o dinheiro sumia, não sabia para onde ia. Não sabia para onde ia. Vou contar 2 coisas aqui para o seu leve muitas. Ele não sabia. O caminhão de leite, irmão João, uns 20 anos atrás, no tempo do auge, de tradição, eles entregavam tradição. E foi um lote do outro lado. Aí eu estava sentado conversando com ele na frente dele. Eu falei, Deus mandou dizer que a partir de hoje as portas se abrem, vai te dar um cinto do outro lado, vai te dar um cinto, vai te dar um caminhão, mais um caminhão de leite. E a partir de hoje a porta se abre. Ele começou a chorar e falou, vou te contar. Eu, o que é? Ele disse, olha, eu ganhei dinheiro nesse puxa leite e as coisas vão embora, eu não sei quando é que vai. Irmão, hoje eu posso falar porque nós 20 casas lá. A casa dele, não vou exagerar, irmão, que eu tenho exagerado aqui em Deus. O meu negócio aqui é com Deus. A casa dele você tinha que andar com cuidado, que era de soalho, estava podre e fora os buracos, essa das bruxas que tinha na casa dele. Nenhuma casa conseguia fazer. Estava tudo travado. Dentro de um ano. Deus deu para ele logo, visitou lá. Visitou lá. Mas o caminhão de leite, as portas se abriram, ele fez a melhor casa daquela região. Quem entendeu, diga amém. Não tem coisa que está presa no mundo espiritual
para as pessoas. Isso aqui eu falo que eu já orei com muita gente assim, que é a porta bíblica da sequência. Que Jesus materializa ela e coloca na nossa mão. Outro detalhe, estava pregando agora recém, num bairro de Paraná, um camarada servindo as pessoas, o carro ia lá e voltava, um obreiro. Eu conheço esse cara, onde é esse cara? Aí o Espírito Santo me fez lembrar ao Pronésio. Pronésio já passou aqui na casa de você, Francisco estava aí, estava mexendo com o Seron e tal. O Francisco foi conversar com ele, ficou até meio receoso, o Francisco falou que conhecia ele. Ele passou por ele, talvez vocês não lembram. Aí eu peguei e falei, eu te conheço você. Parece, é o Pronésio do Senhor, obreiro. Quem era esse menino? Presta atenção no que eu vou dizer, irmão. Eu vou falar isso aqui que eu quero definir algo para você. Esse menino, como é que eu posso dizer que ele era um bobão? Não estou falando de ignorância. Tem que a pessoa, ele até chamava ele meio estrambólico daquele nome dele. Tem uma pessoa bobão. No Natal eu fiz um culto lá, pedi uma reunião, estava na casa dele, falei, eu posso, junto esse povo, fazer um culto aqui, qual se pode? 8, escolhi 8 que ia seguir, entre eles, veio ele comigo. Graças a Deus, todos permaneceram. Aí, no ano novo eu voltei para lá. E onde eu estou, quando eu estou lendo Bíblia, falando de Bíblia. O coração está cheio de falar boca, eu o tempo inteiro assim. Aí eu estou lendo a Bíblia, o João Nunes estava do lado, o Pronésio sentou no chão assim, ó. Ele decidiu no Natal, no ano novo eu estava lá. Aí, lendo a Bíblia, normal, gente, daqui a pouco ele começou, glória, glória, glória. Foi batizado pelo Espírito Santo. No final de semana próximo, eu vim embora, no final de semana próximo, deixa eu virar a Bíblia. Porque naquela época tinha aquele telefone convencional, fala aqui na casa lá. Ele ligou no orelhão, filho, aqui. Aí ele falou assim, ó, é para você vir aqui, mas não está entendendo o que aconteceu com o Pronésio. O que é? Parece que está ficando meio doido, ele vai falar as coisas, fica falando em estranho. Eu falei, eu também vou lá. Hoje eu de ser doido, eu sou doido igual ele. Vai, Pereira, então nós está com problema, eu falei, grande. Eu vi ele aqui agora. Quando ele foi casar, ele mandou para nós o convite para o Pronésio. O Pronésio entrou na Mirandex, com Miranda. Eles deram uma faculdade para ele. O Pronésio entrou na academia. Encontrou o Pronésio com o padrão. Tá doido. Casou. O Pronésio hoje é obreiro. Quando Jesus encheu ele do Espírito Santo, deu ele o dom de cantar. E nenhum sabia fazer nada disso, e de pregar também. Levanta a mão e diga, Jesus, é tudo que eu preciso. Então, quantas pessoas eu já orei com eles que não conseguiam ter nota boa, até hoje que nota nenhuma, né? Nos estudos. A partir daquele momento desenvolve, portentuosamente. Para quem não sabe o que é a palavra portentuoso, é algo que vale do natural. Só Josué, no capítulo, aquele Josué de Zacarias, tinha isso aí. É o homem portentuoso. Já falei isso para pessoas, tudo isso, o que é isso? Eu falei, bom, isso não está errado, não, porque esse lado é o lado de cá, é o lado mais teológico, né? Então, esse Jodiel, ele presenciou o sobrinho dele, filho do Ticaca. Ele tinha a língua para fora, produtor, colocava ele no chão lá, ficava rolando no chão, produtor. Ele presenciou ele sendo preso. Estava lá, o menino estava andando, rolando na casa. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque tem gente que pensa que é orgulho. Não julgue meu coração. Eu estou querendo acrescentar perto de vocês, amém? Não tenta julgar meu interior, porque tem nenhum Deus aqui, além do Todo-Poderoso, além do Espírito Santo. Então, a intenção é boa. Eles receberam lá, recebeu Jesus? Olha o tanto de milagre que aconteceu. Lá onde é que eles expulsaram Jesus, olha o que eles perderam. E eu sou testemunho de onde tem passado. Aqui nessa igreja, nesse povo aqui, por lá, estão sendo muito usados também. Porque vocês deram espaço para Jesus. Amém? E outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu ensino esses meninos direto, porque ao meu lado teológico, eles são inteligentes e tem a sabedoria de Deus, mas Deus não deu um negócio para ensinar os outros. Eu ensino ele direto. E uma das coisas que eu ensino é orar. Orar e ler Bíblia. E ter cuidado. Nas guerras, nas lutas, na fraqueza, persevere. Irmão, você sabe qual é o tempo mais precioso? Você, por exemplo, você vem para a igreja às 7 horas da noite, se você estiver fraco, a fé estiver com problema, vem às 18h30. Eu estou falando porque ninguém me falou não. O que é isso? Está querendo? Não. Isso aconteceu com o Pereira. No princípio, quando eu estava tendo uma crise de fé, ataque demoníaco, eu falei para Deus, não aceito ninguém chegar primeiro que eu na igreja. Hoje eu passei por líder dos meninos, mas congresso é cruzado, tudo que eu vou pregar. Mas o líder, às vezes que eu cheguei, eu contei para lá. Até hoje. Deus colocou isso dentro de mim, não é uma ansiedade. É algo que eu falei com Deus e recebi.
O dia que você estiver mais fraco, é o dia que você mais vai estudar a Bíblia. Não estou entendendo nada. Então vai lendo até entender. 1, 2, 3, 14, 4, 5, 6, 10, 14, 20. Se você quiser ler essa Bíblia em 30 dias, lê 30 capítulos por dia. Às vezes o menino sabe disso, que eu faço isso. Só que aí é o seguinte, eu fico meio chato. Às vezes eu chego ali, ou na minha casa mesmo, eu não gosto, não converso com ninguém. Porque eu tenho que extrair mais da Bíblia, para mim. Amém, irmão? Amém. Eu vim aqui ensinar vocês e avisar. Só foi mesmo isso aí. Amém? Viu o que esse povo perdeu? Não perca a oportunidade. Jesus está conosco. Jesus está na sua casa. Outra coisa que eu vou te falar. O momento... Você está morando aonde, menino? Hã? Nova Colina? Colina Parque. Você fica veiaco, você não se acidentar, tá? Chega aqui perto do pastor, olha na sua cabeça, que eu estou dando aqui perto. Porque você andando com o braço embaixado e a perna esquerda, tá? Adorar, pastor. Senhor, o seu amor é muito abundante. Ele está muito parecido, porque estava muito assim. Seja repreendido no nome de Jesus. Está movimento. Em toda matilha certa. O seu dom, Pai, preparado, Senhor. Sim, meu Deus. Venha cair. Eu creio. Seja protegido por Deus. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Traia por terra tudo que vem. E que a graça do Senhor, ela vem estar com nós cremos. Ele me acha, meu Deus. No livramento, na proteção, no nosso com Deus. Mas tudo aquilo, o inimigo se entra com a sua vida. Oh, Deus. Venha cair por terra. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos. Amor. Oh, Deus. Aleluia. Vai ler a Bíblia, tá? Eu tenho para ler a Bíblia e orar. Voluntário. Ninguém está mandando você ler a Bíblia. Glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, fiquem em pé comigo. Glória a Deus. Fazer uma oração coletiva. Vocês não costumam orar por um cristão, não? Eles têm que voltar para a hora de orar. Glória a Deus. Tem que voltar rápido. Amém? Mas eu vou fazer algo que esse pior que vocês, a maioria sabe. Eu vi quando eu falei, mandei com algo. É a questão da pandemia, pessoas que foram atingidas pelo Covid-19 e que tomaram a vacina. Tudo isso que vocês estão vendo aí, moças, eu vi tudo isso, ninguém sabe quando eu vi tudo isso. E eles falam para mim, daquela época da vacina em Covid, há 4 anos, seria uma catástrofe, mas de 4 a 10 seria melhor. Veja para vocês, por esse pior de Deus. Então, eu vou orar por pessoas, e por causa você está. Se algum tiver sequela aqui, creia que Deus livre. Tem outros que, se ele já estiver no alto da morte, eu não tenho muita gente, não aguenta. Não é problema Deus. Amém? É a forma de Deus agir. Vamos orar? Deus, gratidão, Senhor. Pai eterno, muito obrigado. O Senhor deu o diagnóstico de cada um, Pai. Senhor, por Ele sabe quem foi atingido pelo Covid-19 e foi, Senhor, diagnosticado pela ciência e eles estão conscientes. Outros talvez foram, não sabem, estão inconscientes, só teve o sintoma. Senhor, pessoas que também foi atingido pela química que supostamente resolveria o problema. Pai eterno, se está com alguma sequela, aquele que o problema já estivesse gerando aí problema cardíaco, Senhor, como o Senhor me diz, tontura, dormência em parte do corpo, palpitação no coração, Senhor, tumor no cérebro, caroço, Senhor, Deus, dores nas pernas, Senhor, dores nos músculos, Senhor, em nome de Jesus, toque agora com o poder do Senhor, venha, Pai, tocar com poder sobrenatural, Pai eterno, e toda sequela seja lançado para fora, limpe-os por dentro e por fora, Senhor. E se algum deles, ó Pai, já está intenso, mesmo que talvez o sintoma não seja tão intenso ou o entendimento dele,
dele, mas está em intenso oculto para tirar a vida desse ano. O Senhor toca nele com poder agora, e o espírito que regozija da morte prematura vai embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, eu vou pedir 30 segundos para o Senhor. Se alguém está no alvo da morte já, com essa situação, por essa sequela, me dá um sinal em 30 segundos, em nome de Jesus. Ele não resista onde estiver, o Senhor dá-nos um sinal, e vai removendo, Senhor, a química, vai removendo, Senhor, a causa, com o sintoma do Covid, o sintoma poetário que seja sequela, os sintomas que dá sequela, toca agora, em nome de Jesus, recebe o poder do Espírito Santo, seja livre. Quero, como ministro de Deus, neutralizar a eficácia, a ação deste mal na vida de todos nós, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Aleluia! Eu posso orar pela senhora? Você de preto. Aleluia. Aleluia. Deus, a tua filha, Senhor. Pai eterno, eu vou pedir ao Senhor que a graça do Senhor venha blindar, Meu Deus, venha blindar os sentimentos, as emoções a partir desse momento. Deus eterno, e ela seja tocada com o teu poder, o fogo do Espírito Santo acende de uma forma sobrenatural, dando ela livramento e ação interior, Senhor, em nome de Jesus. Pai eterno, tu és poderoso, e aonde ela estiver, o ambiente seja carregado com a tua presença. Senhor Deus, tu que está atacando ela, Senhor, ouvir a caçui que deverá calar Deus, o sentimento dilacerado, cortado, a sensibilidade ferida, o Senhor é o Deus que faz milagre. Vai, quero sair daqui com a alma livre para cantar e adorar o Senhor. Recebe o poder do Espírito Santo e a vitória em nome de Jesus. Vai cantar, irmão. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação, e no céu as lindas melodias. Irmãos, enquanto eu estava orando, quem foi de vocês que sentiu tontura? Vem aqui na frente me orar para você. Quando eu estava orando, quem foi de vocês que sentiu tontura? Vem aqui para me orar por ele. E os outros levantem as mãos. Senhor, em nome de Jesus, gratidão pela vida do meu irmão que louva ao Senhor, que toca, Senhor, para a tua glória. Peço que a bênção do Senhor seja concretizada de uma forma específica. Longevidade de vida, Pai, para o teu filho. Pai, encobre ele com o teu manto sagrado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus me falou que 2 pessoas, enquanto eu orava aqui, sentiu tontura. Isso, vem cá na frente. Põe a mão sobre, deixa Deus te usar aí. Ele me dá caçulha, levanta a mão para cá, irmão, vamos orar por eles. Ai, querido, crendo, Pai, milagre dessa noite. Eterno Deus, tu sabe, Senhor, e conhece o nosso Deus. Glória! Sabe o que se passa, Senhor. Tu conhece, meu Pai, o que acontece, Pai, mesmo de nós. Meu Deus. Irmãos, aqui dentro tem alguém que vem sentindo uma dificuldade aqui, ó. É dentro da cabeça, E às vezes quer dar uma sequência de dor, mas não é uma dor muito intensa. Não. No nome de Jesus, enfermidade. Você sente algo anormal de um lado da cabeça e sendo do lado esquerdo. Se você quer que eu ore por você, vem aqui. Em nome de Jesus. Deus de milagre. No nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Eu paraliso esse mal. A causa com sintomas seja removido. Seja removido. Em nome de Jesus, eu declaro ela, Pai, curada desse mal. Deus, com livramento. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Deus é bom. Repreendemos o nome de Jesus. Pai, pessoas que têm doença nos ossos, na coluna, sejam curados nos pulmões, Senhor, nos fígados, doença nos rins, sejam curados, doença no coração, recebe a cura, diabético, seja curado, em nome de Jesus, pâncreas, seja restaurado agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, pessoas que têm problema no sistema nervoso central, está atingindo algo no membro do corpo, trazendo debilitação, toque agora em cura, para a glória do Senhor, limpa pulmões nesta noite, Pai, da vitória, da saúde dos filhos, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado. Eu tenho que fazer 3 cultos aqui, pastor, eu falei isso com Deus, falei com os meninos,
E assim que tiver outra oportunidade, eu falo para o senhor. E o propósito meu não pode me dar oferta aqui do culto, por exemplo. Eu já até falei com ele. Se algum dia depois eu vou falar para o senhor como um negócio que eu falei com ele. O senhor vai dar até risada. Amém. Eu amo vocês. Eu pedi a vocês de coração, tá? Obrigado, Deus abençoe. Amém. Agora para mim, todo mundo diga o que é Glória a Deus. Meus irmãos, se coloquem de pé. Nós vamos estar orando aqui, por favor, pastor João Tereza, de toda a igreja. Já encerramos os cultos da noite. Retornaremos à congregação na terça-feira com a ceia do Senhor. Deus abençoe a cada um grandemente que veio nesta noite. Só o Senhor possa estar. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pai querido e Deus eterno, aqui o teu servo, Pai, que ministrou a tua palavra. Te louvamos, Pai, pela vida do teu servo, Pai. E o ministério do teu servo, a qual o Senhor colocou, Pai, nas mãos do teu servo. Pai querido, continua abençoando, Pai, abrindo portas, Senhor, abrindo horizonte, ó Pai, por onde quer que passares, Senhor. Que o Senhor venha estar, ó Pai, realizando, Pai, algo nas vidas, Pai, de pessoas que necessitam. Ser com Ele por toda parte dessa terra e por onde quer que fores. É o nosso pedido que nós fazemos em nome de Jesus. Pai querido e Deus eterno, a tua igreja, Senhor, que veio nesta noite. Pai, nos despede em paz e em segurança, Pai. Nos deu a noite abençoada e guardada por Ti. Fortalece cada um, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Gloriosa é o que pedimos a Ti em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as eternas comunhão e consolação do Espírito Santo sejam